Boa noite, estamos aqui já aguardando os nossos convidados para a nosso papo hoje com o Raul Córdula sobre o Vicente do Rego Monteiro. Tá? Boa noite para todos. A gente então está dando continuidade aqui para a série Conexões, que é promovida pela Galeria Almeida e que foi iniciada com a Conexão Ceará, depois teve a Conexão Bahia, e a gente tem como proposta apresentar os artistas importantes, interessantes, maravilhosos que moram fora do eixo do Rio-São Paulo. Tá? Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa. Hoje a gente vai falar de Pernambuco, que é essa terra maravilhosa que já deu e continua dando artistas maravilhosos, tanto modernos quanto contemporâneos. Mas eu não vou falar o nome de ninguém porque eu vou acabar esquecendo e aí depois complica, né? Bom, a Galeria Almeida Galeria de Arte tem boas ligações com Pernambuco e agora tem a Marcele Farias como representante da galeria aí no Recife e acho que muita coisa assim bem boa vai vir dessa parceria. E hoje a gente vai falar do Rego Monteiro porque em 2017 eu fiz uma curadoria para a galeria de uma exposição sobre o Vicente do Rego Monteiro. E eu vou dizer para vocês, o Rego Monteiro foi o artista até hoje que mais me surpreendeu. Vocês também vão ter a oportunidade de se surpreender aqui. Na verdade, para a gente fazer uma live do Vicente, precisava uns 3 dias, porque ele é uma pessoa muito complexa, né? Quando eu fiz a exposição, eu dei o subtítulo para a exposição de Nem Tabu, Nem Totem, que é uma frase de um poema dele, tá? E ele era realmente uma pessoa desconcertante que passou a vida inteira indo do Sena para o Capibaribe, Rio de Janeiro, Recife, Paris, né? E ele sempre ficou entre as artes plásticas e a poesia, entre a criação e a edição. E o resultado disso, desse perene desassossego dele, ele acabou ficando lembrado e esquecido, presente e ausente, porque ele não estava nem aqui nem lá. Ele era uma pessoa muito incrível, né? Eu vou ler para vocês aqui um trechinho, que é o trechinho de introdução do meu catálogo, que diz assim: Vicente do Rego Monteiro queria ser escultor, mas foi como pintor que impregnou sua obra de intensa expressão tátil. Produziu um surpreendente indianismo de vanguarda, mas nunca foi um antropófago. Criou um caminho inteiramente original na pintura, miscigenando o Art Deco e a cerâmica marajoara, mas nele enveredou para uma religiosidade cristã. Pintou pouco na maturidade e excessivamente na velhice. Viveu paupérrimamente parte de sua vida, mas dilapidou rapidamente uma fortuna. Devotado à sua esposa francesa, ele acabou criando uma segunda família no Brasil. Amigo do Gilberto Freire na juventude, chegou a propor a queima em praça pública do Casagrande e Senzala, para vocês verem como é a figura que ele era. Pioneiro do cubismo no Brasil, ele acusou Picasso de ser uma trapaça. Ele era uma pessoa fascinante e incoerente, nem tabu, nem totem. Nós vamos nos fixar só no Vicente, artista plástico, mas eu recomendo para quem tem interesse um livro maravilhoso feito pelo Paulo von Brusque, no qual o Paulo reuniu toda a produção poética do Vicente. E, para vocês terem uma ideia, o Vicente ganhou o prêmio mais importante que existe de poesia na França, que se chama Prêmio Guillaume Apollinaire. Ele ganhou esse prêmio. Então ele era realmente uma personalidade. Agora, para conversar comigo sobre o Vicente, eu convidei o Raul Córdula,
que é meu amigo de muitos anos, mas são muitos, muitos. São tantos que é melhor a gente nem falar quantos, melhor a gente pular essa parte. O Raul, ele é paraibano. Aliás, é um problema que eu descobri que tem tanto paraibano aí no Recife, mas ele reside em Olinda há 45 anos. É um artista visual e participou e continua participando de todos os movimentos artísticos locais e de instituições famosas como a Oficina Guaianazes de Gravura, o Conselho de Cultura da cidade do Recife, o Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, e ele fez exposições individuais pelo Brasil, em Paris, em Berlim, e participou de várias coletivas em vários países. E o Raul também é curador, mas a obra dele é centrada na pintura. Mas ele também usa outras técnicas de vez em quando. Mas o seu alfabeto visual é a geometria. No mês que vem, o Raul faz 60 anos só de produção em artes plásticas. E está sendo feita uma compilação dos seus catálogos que já pode ser acessada pelo ISU. Quem está fazendo essa pesquisa é o Pedro Xavier, que em 2013 recebeu o prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. Desculpa, que entrou aqui um telefonema e me atrapalhou. O Raul, em 2013, ele fez um livro sobre o Recife e esse livro recebeu um prêmio da Associação Brasileira dos Críticos de Arte. E a gente vai mostrar alguma coisa da produção do Raul também na nossa live. Eu vou chamar aqui o Raul, tá? Aguardando, sempre tem aquele momento estresse, né? Aguardando, vamos ver se conecta. A gente fez um teste agora há pouco, deu tudo certo, tá? Mas você sabe como é que é, né? Eu vou cancelar e vou pegar de novo você, Cláudio. Vamos ver se agora conecta. Entrou. Yes! Oi, Raul, tudo bem? Que bom te ver! Então, que bom estar com você, né? Que, poxa, uma amizade tão longa, né? E muito bom. E ainda para falar de Vicente Rego Monteiro, para mim é um prazer. Eu quero agradecer a audiência das pessoas, né? E lhe agradecer por essa oportunidade. Imagina. Então, eu que agradeço a sua participação. A gente vai começar contando aqui a história do Vicente. E o Vicente é assim, ele nasceu no Recife, e ele era de uma família, ele nasceu no dia 19 de dezembro de 1899. E ele era de uma família que, na época, tinha um certo poder aquisitivo, né? O pai dele trabalhava numa empresa de tecidos estrangeira, né? Então ele tinha lá uma... E aí é muito interessante, porque por influência da mãe dele, que era professora, todos os irmãos revelaram pendores artísticos. Então, o José foi arquiteto, a Fédora, que era irmã, era pintora, o Vicente pintor, o Joaquim pintor e a Débora escritora. E aí você me falou que tem uma certa recorrência dessas famílias aí em Pernambuco, né? Exatamente. Especialmente nos primeiros momentos da arte moderna, não é? A família Vicente do Rego Monteiro, a família de Augusto Rodrigues, a família de Samico, né? Samico tem um filho e um neto. O filho é pintor, o Marcelo é um pintor, assim, que um dos nomes aqui da cidade de Olinda, né? Teresa Costa Rego e sua filha, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? E sua filha Laura Francisca, que é uma pintora impressionante, né?
Zé Cláudio e Mané Tatu, que é um pintor assim, que segue a linha dele, né? Então, é muito curioso, né? E isso também parece que ocorreu nos primeiros momentos da arte moderna em São Paulo, creio eu, né? Então, Que incrível. É muito interessante isso, né? Os Brenan, né? Tem toda uma, né? Brenan, que tem uma irmã, Conchita Brenan, com 95 anos, desculpe, 85 anos, ela fez a primeira exposição com minha curadoria. É uma artista impressionante, entendeu? E ficou sempre acompanhando, não acompanhando, mas ao lado de Brenan. Né? E o Brenan tem uma neta que fez um documentário, né, sobre ele, muito interessante. Né? É um trabalho ótimo. Tem vários, né? E os mais antigos, né? Maria Carmen também era da família das pessoas que eram contra a Revolução de 30, os Queiroz, né? Foi uma pintora e uma desenhista. Como desenhista, ela fez uma exposição no MASP, né? E foi nos anos 60. E foi uma exposição com críticas incríveis, né? Esse povo todo morou em Olinda também. Né? Então, né, eram famílias de boa posição, não apenas social, mas também financeira. Né? Hoje, tanto que eles foram para Paris. Né? Aqui a gente tem um trabalho aqui da Fédora, mas já um trabalho posterior. Ela era uma pintora interessante, porque, na verdade, assim, o Vicente, desculpa te interromper, mas o Vicente, ele foi estudar no Rio de Janeiro e a Fédora tinha aula na Escola Nacional de Belas Artes, foi aluna do Visconti, e o Vicente participava das aulas, né, com ela. E aí depois eles foram para Paris, aqui tem um outro trabalho já da Fédora mais velha, que a Fédora tem aquela coisa, né, de mulher. Ela começou a fazer o trabalho, depois, quando ela casou, ela parou completamente, e aí depois ela voltou muitos anos depois. Esse trabalho é um trabalho lindo dela. Quando a gente fez, Raul, a exposição lá na galeria, a gente mostrou esses trabalhos da Fédora e também mostramos, que a gente vai ver aqui, trabalhos do Joaquim, né? Joaquim. Que todo mundo ouve falar, mas ninguém nunca vê, né? Gente, olha essa imagem do Vicente aqui. Com 13 anos de idade, ele foi para Paris junto com a Fédora e o José, né? E ele, olha só que louco, ele participou aos 13 anos de idade já desse salão da 29ª exposição dos artistas independentes. E você sabe que eu fui xeretar, porque esses catálogos franceses você acha hoje tudo online. Então, eu fui verificar, e, de fato, ele participou mesmo. Né? Não era uma conversa. Né? Aqui tem uma imagem dele. Aí, por causa da guerra, eles voltam para o Brasil. Né? E, gente, olha ele todo dandy aqui. É muito engraçado, né? Ele todo dandy, ele era todo assim... queria ser todo elegante, ele adorava dançar, né? Mas o trabalho dele era um trabalho assim muito parisiense, né? Porque o interessante é que ele vai para a França e eles estudam em academias muito acadêmicas, né? Tanto ele quanto a Fédora. Só que ele pega uma época em Paris que ele vê
os balés russos, né? Ele vê todo aquele movimento do Diaghilev, né? Ele vê aquilo tudo, e aí, quando ele volta para o Brasil, ele começa a fazer esse trabalho que é muito parisiense, e aí acontece uma coisa muito importante na vida dele, que eu não sabia, eu descobri pesquisando, que ele vai assistir lá um balé e ele fica tão assim impressionado, né? Porque todo esse trabalho dele é um trabalho muito influenciado pelo Bakst, né? Dos balés, dos balés russos, né? E aí só que quando ele volta para o Brasil, né? Ele assiste um balé da Ana Pavlova e aí ele fica tão pirado com aquilo, né? Que ele resolve que ele vai fazer um balé com as lendas indígenas brasileiras, né? E aí é que ele faz esse trabalho, né? Que é o primeiro trabalho que a gente de fato conhece do Vicente, que é um trabalho incrível onde ele faz todo um estudo. E ele era, Raul, seríssimo, porque ele realmente pesquisava. Se você ele faz referências a fontes que ele pesquisava e ele realmente fazia pesquisas muito sérias, né? Ele era incrível. E aí ele vai para o Rio de Janeiro e aí no Rio ele começa a pesquisar as coleções marajoaras. Isso aqui tudo é muito importante porque isso tudo vai se refletir muito depois na obra dele, né? Isso é incrível esse trabalho, né? É importante essa relação dele com a cerâmica, né, que futuramente, quer dizer, muito tempo depois, vai se refletir na pintura dele de outra maneira. Vai chegar lá. Exatamente. Tudo isso que ele faz aqui, a gente vai ver daqui um pouquinho que isso se reflete tudo. Então, ele fica no Rio de Janeiro, ele estuda, ele vai pesquisar nas coleções lá do Museu da Quinta da Boa Vista. Agora, esses desenhos, Raul, que são espetaculares, eles todos estão fora do Brasil. Na verdade, eu os conheço pelo livro do Walter Zanini, né? Livro fundamental. É fundamental, é uma coisa excepcional. E aí ele fica muito amigo do Ronald de Carvalho, que é um retrato que ele faz do Ronald de Carvalho, e, ele faz uma série de pinturas que eram destinadas a um marchand, mas acaba que esse marchand não pega as obras e ele acaba deixando essas obras, que são muito importantes, com o Ronald de Carvalho. E aí, aqui, ele faz uma exposição, olha, gente, ele faz essa exposição no Rio de Janeiro, e aí tem uma história, você sabia que quando ele fez essa exposição no Rio de Janeiro, que ele fez o espetáculo de teatro que ele tanto queria? Eu descobri isso agora, quando eu fiz a exposição, né, pesquisando. E aí ele faz esse espetáculo e não sobrou absolutamente nada. Não tem uma fotografia, só tem os comentários na imprensa. Então, assim, o Monteiro Lobato escreveu sobre isso, o próprio Ronald de Carvalho escreveu. Essas pessoas é que registraram isso, né? Monteiro Lobato escreveu apoiando, quer dizer... Apoiando, achando que era um trabalho brasileiro, que ele estava buscando essas raízes brasileiras. Então, ele faz um artigo, ele acha que o trabalho ainda tem um francesismo, que é verdade, ele tinha razão, na execução, mas que o conteúdo, que já tinha assim, um conteúdo brasileiro que interessava muito. Só que, então, a exposição acontece, tem esses poucos comentários, não vende nada, e o Vicente, que era uma pessoa de rompantes, né, ele resolve ir embora para Paris. E ele pega, entendeu? E vai embora. Gente, ele vai como taifeiro num navio. Inacreditável, né? E deixa as obras que eu falei com o Ronald de Carvalho, e o Ronald de Carvalho é que coloca
na semana de 22, né? Então, Uhum. o Vicente do Rego Monteiro, as obras do Vicente Rego Monteiro participam da semana de 22, embora ele não estivesse. Você me contou uma coisa muito interessante sobre a semana de 22, né, Raul? É, me parece que a arenga que ele teve com Gilberto Freire parte da participação dele na semana de 22, porque Gilberto Freire reagiu tanto, né, à semana de 22, que chegou a lançar o manifesto em 24, um manifesto regionalista, por Uhum, conta de uma arenga, uma arenga na imprensa do Recife, dele com o Joaquim Nojosa, que uhum, é um jornalista paraibano que vivia no Recife, era jornalista no Diário de Pernambuco, e era um homem de cultura, um jornalista de cultura. E esteve em São Paulo durante a semana de 22 e voltou. exatamente, ele estava lá o tempo inteiro. Né? E então ele começou a escrever e parece que isso tocou um pouco, por que não dizer na vaidade de Gilberto Freire, não que eles... Todo mundo é vaidoso até um certo ponto, mas o que Gilberto Uhum, queria afirmar era uma, digamos, era não um rompimento, mas uma arte local, né? A uhum. essa ideia. Né? Não havia ainda a ideia que nós temos a partir da modernidade de expressões universais da arte, como nós compreendemos hoje. Né? Uhum. Foi isso durou até uma exposição que ele fez na E Galeria Ranulfo, né? Que foi em 69, nós vamos ver uma foto dela. Demorou muito tempo é, para fazerem as pazes, né? com curadoria de Gilberto Freire. Aí ficaram amigos, tem uma foto dele muito interessante, né? Nessa, Uhum. você a foto aí, né? Ó, eu vou Nessa, mostrar aqui para vocês agora. Aí ele chega em Paris, né? Aqui tem um trabalho dele, um trabalho maravilhoso que está lá na Fundação Edson Queiroz, que é o Vicente retratando Paris. E a gente também tem esse trabalho que já é um trabalho do Joaquim, que mostra, então o Joaquim está mostrando o pátio interno do ateliê deles, que era uma biboca, né? Era um micro ateliê, né? Aqui tem uma visão, trabalho também do Joaquim, mostrando a visão que eles tinham do ateliê. E esse aqui, que é muito importante, que é o interior do apartamento, onde vocês já podem ver algumas obras que estão na parede, que são uhum, obras do Vicente, que obras como essa, né? De uma uhum, fase que ele faz, que é uma pena, porque é uma fase tão interessante, mas sobraram muito poucas obras desse período. Né? E quando ele chega em Paris, Raul, ele vai ter múltiplas influências. Então, aqui, olha, ele faz uma série de retratos, a gente conhece várias fotos em preto e branco, desses retratos, mas colorida. Eu só conheço essa, né, que é a Adelaide de Moraes, mas nitidamente influenciado pelo Fujita. sim, Aqui a gente tem um trabalho meio cubista que ele já estava fazendo desde o Brasil e que, um inclusive, primor. alguma coisa parecida com essa participou da semana de 22. Ele tem uma pesquisa que ele não vai levar adiante, que é meio abstrata, até que finalmente ele chega, esse trabalho aqui, que é o famoso Crucifixão, ele chega numa conjunção, né, do Art Deco com o Marajoara. Né? E é aí, Exatamente. né, Raul, que ele instaura uma coisa totalmente nova, né, que faz grande sucesso. Né? Aqui tem outro trabalho dele, dessa fase. Na minha Eu, pesquisa, Raul, eu descobri uma coisa incrível que eu também não sabia, que o Vicente ele participou realmente ativamente, ele conseguiu fazer o bailado que ele tanto queria, que foi apresentado na olha que grande feira internacional de 1925, que ficou conhecida como a Feira Art Deco.
ele participa, o Vicente, com esse bailarino, o Malkovich, que era um bailarino importante, ele participa então é assim, ele tem uma penetração, né? Aí ele faz o livro, né? O Legenda, Croyance e Talismã, lá dos índios da Amazonas, faz esse livro, que é engraçadíssimo, que é o Quelques Visages de Paris, que ele faz assim uma viagem, ele supostamente tem um cacique indígena que está em Paris, então esse cacique indígena conta como ele vê cada um dos monumentos da França, né? Que é uma coisa muito pirada, né? E aí, então, ele chega nesse trabalho dele, que tem você não acha que tem um quê de escultura nesse? Sim, não tem dúvida. Eu acho assim, quer dizer, há isso existe também no Lula Cardoso Aires, nos primeiros momentos dele, né? Há uma relação com a arte popular. Uhum. Tem os ocres também, o terra, né? Ocres e também essas figuras que são roliças, né? Como fossem tubos, né? Os braços, o corpo, essas coisas que têm esse volume roliço, né? Que a gente vê em Vitalino, né? E todos os seus seguidores, né? E na época um conhecimento nacional de Vitalino. O Augusto Rodrigues levou para a Fundação Prestes Maia uma coleção que está lá exposta. Né? Incrível. Aí aqui, olha, esqueça essa foto incrível do ateliê dele em Paris, que é um ateliê incrível, né? Aí depois esse ateliê pega fogo e aí pouco depois ele se casa. Daria aqui para contar, assim, fazer uma live só sobre essa estadia dele em Paris, mas uma hora a gente conversa mais sobre ela. Aqui tem a Marcele, a esposa dele, com a qual ele se casa na França. E aí tem uma história engraçadíssima, né? Que a Marcele, ela herda uma fortuna ela fica viúva, né? Então ela herda uma fortuna ela já era separada, mas o marido deixa tudo para ela e o Vicente torra, né? Todo esse dinheiro. Pois é. Aqui a mansão que eles alugam, e aí tem uma história engraçadíssima, porque ele corre no Grand Prix, você acredita nisso? Que ele corre no Grand Prix. Eu fui lá verificar se era verdade mesmo. Ele era um dos esportes, né? Esporte, né? Tem uma fase muito interessante da vida dele, quando ele foi substituindo Adão Pinheiro, em 1966, a partir do prefeito de Olinda, ele foi secretário, né, de cultura, né, do prefeito Eufrásio Barbosa. Então, Eufrásio até diz o seguinte: é o único lugar no Brasil cujo secretário é mais importante do que o prefeito. Era uma pessoa muito bem colocada na vida. Ele era cunhado do Odorico Tavares, né, que fez um trabalho importantíssimo ao lado de Chateaubriand. Né? Ele era o olhar de Chateaubriand, né? Para Bar-de-Vie, para o Brasil, tudo isso. Eu coloquei aqui, só te interrompendo, uma obra que é do Museu Nacional, que é do Pompidou. E ele tem obras. O Vicente é o artista que mais tem obras, o artista brasileiro que mais tem obras nos museus da França. Incrível, né? Então, o Vicente instituiu, como secretário da prefeitura, instituiu uma corrida das ladeiras de Olinda. Você já pensou? Acho que vem do tempo dele, né? Você existe até hoje
A minha filha, Carolina, que vive em Olinda, quando era jovem, participou de uma dessas versões da ladeira de Olinda. De vez em quando alguém, entendeu? Ainda tem. Agora, é muita ladeira para chegar até o alto da serra. Ai, meu Deus, aqui tem um trabalho dele dessa série do esporte, né? Olha, Gente, olha que beleza que é esse trabalho, né? É incrível, né? uhum. E aí, então, ele vai nesse período, a gente já está nessa altura em 29, e aí ele tem uma fase, que é uma fase mais surrealista, vamos Uhum. dizer assim, né? Olha que interessante. Essas obras estão todas aí no Museu Aloysio Magalhães, são obras incríveis, né? Olha que beleza. Do Mamãe é maravilhoso. É, Maravilhoso. lindo. E aí, gente, acontece a quebra da Bolsa de Nova York. Então, toda aquela euforia que ele estava vivendo se acaba, então ele resolve montar uma exposição, ele resolve ganhar dinheiro vendendo arte. Então, ele participava, nessa época, o Vicente, da mais importante galeria que tinha em Paris, que era a Galeria Le Fort Moderne, do Leonce Rosenberg, que era importantíssima. E aí ele era muito amigo do Georg Charles, que era outra pessoa também que trabalhava com coleções. Então, eles resolvem montar uma exposição de arte da época, né? Da Escola de Paris, e vão trazer isso para o Recife. E eles montam essa exposição que foi apresentada aí, né? E que não aconteceu nada. Eu queria que você contasse também um pouquinho para a gente como foi essa história. Bom, a gente sabe, a exposição foi montada no Teatro Santa Isabel. Tinha artistas da maior qualidade, de Picasso, Leger, uma exposição da arte francesa daquele momento. Quer dizer, todos o Trilot, pessoas assim, Era a maiores. École de Paris no melhor do melhor, né? École de Paris, exatamente. É impressionante como ele trouxe tudo isso com ele. Era uma exposição grande. As obras, me parece, eu tentei saber um pouco mais sobre isso, não eram obras grandes, claro, para se poder fazer, ele poder carregar isso, né? Trazer de lá, não era como hoje, não era uma coisa tão fácil. Imagina, tinha que vir de navio, né? Nossa. Foi para o Recife de navio, foi para o Rio de navio e foi para São Paulo de caminhão, sei lá, talvez de navio também. Você sabe que eu só consegui localizar uma obra dessas, que é o Uhum. seguinte: nesse slide que você está vendo aqui, na Sim, parte de baixo tem uma mulher de chapéu. Essa mulher de chapéu é uma obra que foi comprada pela Dona Olívia Penteado. foi E aí, quando penteado. eu fiz a exposição da Dona Olívia Penteado, eu bati o olho e falei: Uau, é a obra, né? Aí a Então, gente vai um pouco juntando, né, as coisas. importantíssima, né? Eu acho que de uma certa maneira, no Recife não passou de uma exposição de arte. Claro, as pessoas que entendiam de arte ficaram deslumbradas, né? Mas assim, a importância social, né? A quantidade de pessoas vendo a exposição não aconteceu no Recife como deveria. Mas certamente no Rio e São Paulo, porque ela No foi Rio, muito. você sabe que no Rio também não só aconteceu em São Paulo. Depois É? ele até dizia que ele devia ter começado por São Paulo a Uhum. exposição, né? Porque Agora, tinha, né? Tinha Tarsila, tinha Dona Olívia, tinha mais receptividade, né? O fato é que ele vendeu pouco, ficou super decepcionado, voltou para Paris e aí já estavam começando assim, a situação econômica na Europa estava muito ruim e ele resolveu então voltar para o Brasil. E, gente, vocês não vão acreditar, ele foi morar no interior de Pernambuco e resolveu fazer cachaça. fabricar cachaça. Ai, aqui tapam chama caninha cristal. E ele faz no interior, né, de Pernambuco, a Santa Marcele, que vai com ele. Né? Ele tem olhado no futuro, porque hoje as boas cachaças têm o preço de uísque. Né? Naquela Pois época era absolutamente popular, era uma bebida que ninguém prestava atenção. Né? Ele tentou fazer o melhor
Incrível, né? E ele Mas esse, tentou fazer cachaças com sabor, né? E disse que exatamente. era um sabor muito pronunciado e o povo não gostava muito. O fato é que ele realmente não. E aí ele fica super decepcionado, porque mais uma vez não deu certo. Ele investiu tempo, dinheiro, tudo e não deu certo. Então ele vai para o Recife e ele vai trabalhar nessa revista Fronteiras, né? Que é uma revista da época, que era uma revista assim bem conservadora, né? Uhum. Um órgão quase que de divulgação do Vargas, né? E ele vai trabalhar nessa revista, e aí vem um período que ele se dedica quase assim muito mais a trabalhar com a literatura, com edição e com a poesia do Prática. que com as artes plásticas. E aí ele faz o primeiro congresso de poesia do Recife e da turma dele participavam assim o Ledo Ivo, era um grupo assim super importante de poetas, né, que Uhum. participam desse momento, né? Aqui, Uhum. olha, outra divulgação desse primeiro com o João Cabral de Melo Neto, que depois, Cabral. inclusive, fez um poema lindo sobre ele, né? E aí a É, gente tem um pouco essa. Ele acaba sendo um pouco perseguido pela intelectualidade. Você vê como ele é contraditório, né? Ele acaba sendo um pouco perseguido pela intelectualidade, porque ele fecha com Vargas, só que na época a gente tinha no gabinete do Vargas, com todos os defeitos que ele tinha como ditador, cara, ele tinha o melhor, ele tinha o Drummond, né? No ateliê dele, ele tinha o Rodrigo de Melo Franco, o Gustavo Capanema, né? Uma turma boa, né? Mas e, é, pois é, esse tempo que ele trabalhou com, com gráfica, ele trabalhou com gráfica, ele tinha o equipamento gráfico, né? uhum, Não há a menor dúvida, eu vi isso de Aloysio Magalhães, que ele foi um grande espelho para a criação do gráfico amador, hum, fundamental de design, de editores, mas editores independentes não devem ter editado um pouco mais de 20 livros. Todos eles são obras-primas gráficas. Inclusive, tem um também do, do, do João Cabral, aliás, não, tem dois de João Cabral. E foi digamos assim, foi o nascimento por conta de Aloysio Magalhães, né, de um, de um, de um design gráfico brasileiro. É bom lembrar aham. que Aloysio foi um dos fundadores da ESD no Rio, Escola Superior de Nossa, Desenho. a Luísa é super importante, né? Para todo o movimento de design. E ele se espelhou, sem dúvida, isso aí a gente sabia, né, naquela época, né? Em Vicente, ele tinha adoração pelo trabalho de Vicente e pela disposição dele fazer artes gráficas, contando tipo, montando tipo, né? Tipos móveis e tal. Não havia offset, Não, quer e dizer. são lindos os trabalhos. Nesse livro do Paulo Brusque, o Paulo coloca todas. Nossa, é impressionante. Moderno, contemporâneo, né? Uhum. A gente vai ter que correr aqui um pouquinho, porque eu quero falar do seu trabalho. Ok. Olha, aqui tem uma. Tem um trabalho que ele faz em 42 muito interessante. Ele um dia olha a cafeteira dele, que era polida, e ele vê esse reflexo na cafeteira, e eles faz um trabalho que é conhecido como Minha Cafeteira, ou depois ele mudou o nome e pôs Um Mundo que Minha Cafeteira Criou. E aí ele se encanta com essa questão da anamorfose, e aí ele vai fazer uma série, né, de trabalhos que vem com essa pegada, né, dessa distorção, ao mesmo tempo que ele também faz alguns trabalhos em que ele revê
os trabalhos dele dos anos 20. Aí é uma certa problemática que o Vicente traz, porque ele achava perfeito ele fazer um trabalho como ele já tinha feito nos anos 20, e ele botava lá anos 20, porque tinha sido feito nos anos 20. Então, isso criou um problema muito complexo para os estudiosos do Vicente, né? Eu Como tenho, aquela história, né, que você me contou lá do eu museu, né? com esse, porque eu ainda hoje pinto quadros que são variações de coisa dos anos 80. Não é? É É. curioso, então, você vai ver depois. Mas só que É, você bota o que você está fazendo agora, né? E ele botava. Gente, aqui é o outro trabalho que ele faz também nessa época. Na época que ele fez a Caninha, ele ficou muito encantado com todas as pessoas, os aguardeiros que vendiam água, o vendedor de esteiras, tudo. Então, ele faz uma série de desenhos e nos anos 40 ele vai executar esses desenhos, né? Aqui tem ele aqui, olha, gente, andando pelo Recife de motocicleta, ele era uma figura, né? Tá? E ele, então, ele está com toda essa participação na vida do Recife, reconhecido, dando aula, trabalhando, aí dá na cabeça dele que ele quer voltar para Paris. Aí ele pega a prensa dele, que ele tinha feito, a tal do La Presse à Bras, né? A prensa do braço, né? E ele vai para Paris e fica de novo só trabalhando com poesia, ele faz gravações. No livro exatamente. do Paulo Brusque também tem essas gravações, né? Aqui tem uma exposição que ele faz, então ele fica totalmente voltado para a poesia até que ele sofre um ataque cardíaco. Aí, quando ele tem esse infarto, ele percebe que ele não vai poder mais ficar fazendo a pressa bras dele, e é mais ou menos a época em que ele ganha o prêmio Guillaume Apollinaire. E Uhum. aí, como ele ganhou o prêmio Apollinaire, ele encerra praticamente a carreira dele de poesia e resolve voltar para o Brasil e se dedicar à pintura. Ele ainda faz essa exposição aqui em Paris e aí ele volta para pintar. E aí ele começa a pintar feito um desesperado. Ele era um personagem. Aqui tem a exposição que você falou, né, com a curadoria do Gilberto Freire, né? O Gilberto Freire assina o texto, é o grande reencontro deles, né? Uhum. E aí ele pinta, 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 expõe, expõe na Galeria Ranulfo, expõe em vários lugares, faz uma super exposição na Galeria Barcinski. Todo mundo começa a falar do Vicente. Aí ele tem, na época, tem uma exposição super importante que chama Resumo JB. Então ele Resumo. participa, ele ganha, que era quase um prêmio, né? Você ser escolhido eles escolhiam as 10 melhores exposições do ano. Aí a Eles exposição várias. dele na Galeria Barcinski é escolhido, e aí, gente, ele está indo para a Europa. Aqui tem essa produção dele que eu falei, que ele começa a fazer uma quantidade de produção, que o Jean Boguete dizia dessa fase dele que a flor está lá. Ele fala assim que é um trabalho preciso, bem feito, tal. Ele dizia a flor está lá, mas parece que ela perdeu o perfume, né? E como tudo na vida do Vicente era contraditório, nesse momento ele fica famoso e aí ele ganha esse prêmio. Aqui tem um trabalho dele fazendo um trabalho que ele mostra lá na Galeria Barcinski, né? E aí ele vai pegar um avião para ir receber esse prêmio no Rio de Janeiro e ele morre, entendeu? Então ele tem assim uma vida muito assim que vai, né, se Muito rico. alternando como ele mesmo era, né?
muito E rica. você ganhou, né, Raul? Você ganhou um prêmio, né, com a sua pintura em 85, chamado Prêmio Vicente do Rego Monteiro, né? Fiquei muito orgulhoso. E aí eu queria contar Tambu. para vocês um pouquinho da obra do Raul, tá? Oh, Porque eu separei com ele, aqui tem uma foto dele mais jovem. Olha, quando eu conheci você, você era até mais jovem do que aqui, por isso que eu estou falando. Melhor a gente não falar quantos anos que a gente conhece. Essa parte a gente pula, que é melhor, né, Raul? Eu, inclusive, tenho algumas obras do Raul comigo, entendeu? Até hoje estão penduradinhas aqui na minha sala, tá? E uhum. aí eu queria que você contasse um pouquinho. Nós fizemos uma seleção, né, Raul, de obras, e eu queria que você contasse um pouquinho. Nós temos 15 minutos para contar a sua história. Pouquinho menos, que eu tenho que acabar a live uns 3 minutinhos antes. Então, o que vai... É claro, né? Eu sou um artista dos anos 60, né? A minha primeira exposição foi em 1960, 16 de outubro de 60. A gente guarda porque todo mundo guarda, né? Uma data como essa. Foi na Biblioteca Pública de João Pessoa do Estado, né? E então eu fiquei. Fazia pouco tempo que eu tinha. A minha família foi morar no Rio, eu tinha 3 anos. Voltei, ficamos lá 11 anos. Voltei com 14 anos, meu pai voltou para Campina Grande. Ele era um professor que trabalhava no Estado, tal, mas tinha montado 2 colégios no Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Então, aí depois ele foi convidado para trabalhar no governo do Estado, na capital, em João Pessoa. E eu, um grupo de poetas, eu já desenhava para cima e para baixo e tal. E já tinha feito desenhos em Campina Grande, já era um menino que fazia arte, como o Vicente, talvez, né? Entendeu? Conheço muitos artistas assim. Então, eu ia muito para o Rio, né? Conheci Antônio, Uhum. e, além disso, fiquei amigo de Antônio. Naquele período do grupo, era Antônio, Guestman, Antônio Skosteg, Dias, né? Antônio Dias. Skosteg, que foi uma pessoa importantíssima para mim. E o meu cunhado, Márcio Matar, que foi Meu através de cunhado, quem a gente Márcio, se conheceu, né? pessoas. Eu fiquei muito amigo de Márcio, ia para o Rio e ficava no ateliê dele. Uhum. Isso tudo marcou minha vida até os anos 68, por aí, 69. Eu estava no Rio também, eu trabalhava na TV Globo como cenógrafo. Ah, é? Não sabia dessa história. Mas em 67 eu fui montar o Museu de Campina Grande, aquele museu da campanha de Chateaubriand, dos museus regionais. Foram Ah, montados tá. no Brasil, Feira de Santana, o de Olinda e depois o de Campina Grande. Eu fui convidado pela universidade, que era da prefeitura, na época, Universidade Regional do Nordeste, não para montar o museu, nem era a minha expertise, mas para fazer o lobby, a palavra exatamente era essa, né? Com as pessoas do Rio de Janeiro, que eu conheci em São Paulo. Fazer os contatos, né? Uma coisa importante, né? Porque, na verdade, essa turma toda do Márcio era uma turma importante no Rio de Janeiro. Claro, claro. Dona Yolanda Penteado, ela organizava, ela estava à frente dessa campanha. E nós, né, que, por conta da presença de Antônio e de Jean Boguit, que era o marchand de Antônio naquela época, e Antônio era de Campina Grande, da minha terra, né? Minha terra e terra dele. Então, a gente queria que uma parte da vanguarda brasileira e uma parte da vanguarda francesa, que era representada pela Galeria Relevo,
que Jambuguite estava à frente, era o marchand da Relevo, né? Então, isso a gente conseguiu fazer essa ligação. Mas então, nesse período que eu estava em Campina Grande, eu viajava de João Pessoa para Campina Grande, porque aí eu fiquei morando em João Pessoa, porque não tinha muito. Mas ia e voltava, passava o fim de semana em João Pessoa, e aquele movimento das estradas, aquele triângulo equilátero, né, que ia mudando de posição, de direção, assim como esses que estão aí na tela, começaram a me interessar muito. Eu comecei a desenhar dessa maneira. Então, você pode ver essa sequência que eu selecionei para... Né, era essa rotação. Olha que interessante. Especialmente o triângulo equilátero. Isso me invadiu a minha poética, né, completamente, né? E eu quase que, sei lá, de uma forma, eu tive essa compulsão, né, de desenhar esses triângulos e que volto a desenhar, volto a pintá-los hoje, né, com a mesma maneira, encontrando soluções absolutamente novas, né, ainda hoje. Que interessante. Você sabe que eu fui olhar eles juntos e aí eu tive que passar meio rápido assim as imagens e é incrível quando você passa todo você sente exatamente todo esse movimento que você está falando, né? Pois É muito bonito. São caminhos, né? Depois esse trabalho já é uma composição, todos têm a mesma malha, a mesma malha, entendeu? Tiro um lado, põe o outro. Esse, por exemplo, a malha é essa. Né? Eu fiz algumas versões dessa pintura e ainda faço. Né? E ainda faço malhas novas. Está lindo o teu trabalho, olha que beleza. Obrigado, Denise. Dito por você. Olha que maravilha. Eu adoro. E aqui já é outra pesquisa, já é outra turma, né? Então, minhas leituras, né, da adolescência, né, eu me lembro de um livro chamado Chuva Imóvel. Eu acho. Meu Deus, como é o nome dele? Bonito título, né? Então, eu fiz uma exposição em 85 no Museu da Pampulha. Aliás, foi uma exposição, uma das mais bonitas exposições que eu fiz, e eu tinha algumas variações dessa composição. E também um workshop que ficou famoso, né, dos alemães com os paraibanos e os paulistas. Olha, que mistura interessante. Em 87, em São Paulo. Quer dizer, primeiro foi em João Pessoa, porque foi uma exposição que comemorava os 750 anos de Berlim como cidade-estado. O nosso governador, o Tarcísio Buriti, era um homem muito ligado a Berlim, ele estudou lá, e um homem muito ligado à arte, inclusive ele era músico, e assim, excelente, um músico de excelente qualidade. E apaixonado pela arte. Então ele fez o convite, a exposição foi para Paraíba, depois foi para São Paulo. E o workshop que foi feito na Paraíba foi feito em São Paulo também. Ah, que maravilha. Então, eu pintei várias chuvas imóveis. Gente, olha esse aqui, lindo esse trabalho, Raul. Esse eu gosto. Esse tá... Muito bonito. Aliás, eu gosto da série toda. Peraí, deixa eu... Aqui, esse aqui, você encosta nele e sai correndo. Olha esse também. Eu adoro esses pequenos triângulos que vão surgindo nos cantinhos, na conjunção de cores, né? Que acontecem, né? Eu desenho muito. Eu tenho um livro que eu vou lhe mandar, chamado Esboços, Sketches. Entendeu? Quero. Então, claro, vou te mandar. Olha esse que lindo também com essas intersecções. E agora você está usando várias mídias, né? Não só a pintura, mas também a fine art, né? Uma coisa.
Veja, eu sempre gostei muito de serigrafia. Ora, a fine art é uma serigrafia do século XXI, né? Claro, claro, totalmente, né? Assim, só que com resultado, né? Porque pode ser feito, Não, as pode ser feito, possibilidades são incríveis, pode né? ser feito em tela, né? Eu tenho um site, né? cordula.com.br, onde Fala tem devagar para todo mundo ouvir. Fala mais devagar. Cordula, né? cordula.com.br, né? Tá. Onde quase todas essas obras estão lá e pinturas diferentes, tal. Então, veja, Olha que lindo isso. esse trabalho aí eu fiz em várias dimensões. É, é, no, 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 Obrigada, Carol. Carol botou aqui. aquela homenagem a Sérgio Esmeraldo que houve Ah, do prêmio Marco Antônio Vilaça? do prêmio Marco Antônio, eu fiz esse trabalho enorme. Ele tem 2,5 metros por 6. Uau! Ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Fiz duas versões. Ele era curvo assim, né? A tela era partir do chão, né? E o outro era frente e verso. Maravilha. Raulzinho, infelizmente nós chegamos no finzinho da nossa conversa aqui. Você vê como passa rápido? Não te Passa falei rápido. que passa voando? Raul, olha, você não pode imaginar como eu fiquei feliz de fazer essa live com você, entendeu? Meu amigo desde a minha juventude, uma saudade enorme da gente estar junto. Se Deus quiser, vai passar essa pandemia, uma hora acaba e a gente vai E a poder se gente ver todo mundo de novo. vai ver de novo. Tá Viu? Um bom? abraço enorme para você, para os amigos que você conhece, nossos amigos comuns, viu? Para o seu marido, para todas essas pessoas. Mandar Viu? para todo mundo. E aí, a Melinha, beijo, Amelinha. Cláudio Córdola, muito obrigado pela ajuda. Pedro Xavier, obrigada também. Todo mundo maravilhoso, todo mundo ajudou. Vou desligar aqui, senão a gente perde a live. Um beijo para todos. Tchau. Tchau, até mais.